Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio do Fielcast. E hoje nós iremos apresentar o Dr. Lindenberg Matos. Provavelmente eu não vou fazer aquele suspense de quem é o nosso convidado, até porque você já deve ter visto aí na thumb desse vídeo. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou o Rony Fiel, o host aqui do podcast, e nós iremos abordar vários e vários temas sobre colégio. Inclusive, o tema de hoje são 7 pilares para o colégio, para um colégio de sucesso. E eu vou começar aqui, dar prosseguimento apresentando o nosso convidado. Seu Lindenberg Matos. Olha só o currículo dele, tá, gente? Formado em administração de empresas, formado em ciências contábeis, diretor-geral do Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, acho que eu até pulei, mas pós-graduado em marketing e propaganda pelo Embrapa e especialista em organização e reorganização societária. Seu Lindenberg, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu aqui me sinto honrado. Eu não sei se digo boa noite ou bom dia, mas é um bom dia. Porque, independente do horário, é bom dia para todos os que nos acompanham e que nos verão posteriormente. Eu estou feliz por estar aqui. Ou boa tarde, talvez, porque esse episódio ele vai ficar disponível a 12h30. Então provavelmente quem está vendo os primeiros, após ele ter sido postado, já é boa tarde. Pronto. Talvez já tenha almoçado, né? Quem sabe. Que bom. Para a gente começar, eu queria perguntar para o senhor, na opinião do senhor, já indo direto ao assunto, quais são os 7 pilares para um colégio de sucesso? O senhor que já vem de um colégio, que o senhor já administra um colégio, que é o colégio, eu falava CEPAG, né? Só que depois eu aprendi que é CPAG. CPAG. Não, eu não esqueço mais não. Todas as vezes que alguém me fala CEPAG, não é CEPAG, gente, é CPAG. CPAG é Colégio Presbiteriano Augusto Galvão. Ele é de uma origem de família, né? Porque foi fundado por causa de uma história e a despeito de termos comemorado 75 anos em 2021, o colégio começou em 1909 lá com escola americana e graças a Deus sobrevive e está hoje num estágio lindo, posso dizer assim. Atualmente o Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, posso falar CPAG, ele tem quantos alunos? Esse ano nós estamos com 443 alunos do ensino fundamental médio, infantil, fundamental e médio, e mais o cursinho pré-vestibular, tem curso técnico de parceria, etc. Então, mais alunos da educação básica, 443 alunos. Quantos professores? Rapaz, colaboradores no total? Colaboradores no total, 60. São 60 colaboradores. 60 colaboradores. Professores, gira, salvo engano, 40 professores, 40 docentes. Porque tem um docente que dá mais de uma disciplina, entendeu? E são 40, um pouquinho mais do que 40 docentes. E a responsabilidade para o senhor administrar um colégio como esse deve ser muito grande. Inclusive, o senhor tem um histórico, né, de reorganização do colégio quando o senhor chegou, que eu conheço já essa história, a gente já trabalha, a gente já faz o marketing, ajuda nesse sentido do marketing do colégio, acho que já vai fazer 2 anos, né, seu Lindenberg? Já ultrapassou 2 anos? Nós já estamos no 3º ano. Já estamos quase completando o 3º ano. Exatamente. Dentro do 3º ano. Que bom. O tempo passa tão rápido que eu não... Passa muito rápido. Né? Na verdade, o tempo não passa. Nós é a gente que está passando. Eu queria saber o seguinte, sobre quando a gente fala dos 7 pilares de sucesso de um colégio, gente, eu tenho certeza que ele é a pessoa certa para estar falando sobre esses pilares. Inclusive, ele sentou aqui, antes desse episódio começar, antes de começar a gravação, ele sentou aqui e falou, Rony, eu tenho bem mais que 7 pilares, mas eu vou falar os 7 e a gente vai para o bônus. Vamos nos ater. Quando você falou de responsabilidade aí no seu primeiro enunciado, não é nem responsabilidade, cara, é compromisso. Porque se você não tiver compromisso, onde quer que você esteja, você não vai realizar nada. Entende? Então a gente começa com o compromisso. Você pode provocar do jeito que você quiser. Eu não posso enunciar agora, só eu falar de 7 pilares. Porque se eu for falar de gestão empresarial aqui, eu vou falar 3 horas. E eu tenho prazer nisso. Eu tenho orgasmo cerebral falando de gestão empresarial. E gosto do que faz. Mas calma aí, interrompendo o senhor um pouquinho, se o senhor quiser, pode falar 3 horas, tá? Eu tenho... agora a gente tá fazendo essa gravação agora, gente, no horário da noite, mas se o senhor quiser ir até meia-noite, não tem problema, 1h da manhã, 2. Com certeza, ninguém suportaria. Eu não seria tão agradável assim falando sobre gestão empresarial, isso agrada a muito poucas pessoas. Até empresários de sucesso não gostam de falar nisso, porque a gestão de uma empresa está
trabalhe para os seus gestores. Então, Entendi. não é, tem empresários que não gostam de falar nisso. Entendeu? Entendi. Então, é muito mais um desafio para dirigir uma empresa do que qualquer outra coisa. E começando para o ponto dos pilares, né, ali de sucesso de um colégio, queria perguntar para o senhor o que o senhor colocaria como um dos mais importantes, talvez o mais importante, em uma administração de um colégio? O mais importante na administração de qualquer instituição, e falando de uma instituição de educação, é a gestão de pessoas. Se você tiver pessoas com uma gestão, digamos assim, eu vou dizer de respeito, de excelência mesmo, no sentido integral da palavra, você possivelmente vai ter uma empresa bem-sucedida. Porque as outras coisas são secundárias. O pilar principal da gestão de uma sociedade, seja ela de educação, de serviço, de comércio, é a gestão de pessoas, que são as pessoas que movimentam a organização. Meu pensamento, meu entendimento é esse, e olha que não tem muito pouco tempo aprendendo isso, não. E como gerir pessoas? Como que o senhor faz? Que técnicas o senhor usa para fazer? A gente não usa técnica, a gente usa sensibilidade. Porque não tem técnica. Dirigir pessoas, cada pessoa tem seu sensitivo, tem seu particular, tem sua forma de olhar, tem a sua forma de ouvir. O que você fala não é o que a pessoa ouve sempre. Então não tem técnica, não. Você aprende cada dia. Você aprende com as pessoas mais simples que estão ao seu lado e com as mais elevadas ao nível cultural, falando assim, tá certo? Que não tem diferença, não. É isso. Não tem, não tem técnica, não. Então, o senhor acha que um dos primeiros pilares é esse ponto de gerir pessoas? Eu diria que é o ponto zero de uma boa gestão. O pilar 1 de uma boa gestão é gestão de pessoas. Não tem, porque, imagina, se você está sozinho, se você é um empresário sozinho, você é tudo na sua empresa, ainda assim você gere pessoas. Sabe por quê? Seus clientes são pessoas. Sua casa, sua esposa, seus filhos são pessoas. Então não tem jeito. O empresário não tem como ele ser bem-sucedido se ele não conseguir gerenciar, gerir bem, relacionar-se bem com pessoas. Não tem jeito. Meu conceito é esse, e ele não é técnico, ele é sensitivo e é humano. Então, é o que é chamado de conhecimento empírico, né? É o conhecimento empírico que foi adquirido ao longo do tempo. Posso dizer que seja isso, que afinal de contas, com os anos de trabalho que eu tenho, não vou declarar, a não ser que se requeira em algum tempo, dá para a gente aprender um pouquinho. E quem teve bons líderes, eu tive bons líderes, bons auxiliares, bons chefes, bons capatazes, então eu passei por tudo isso. Então eu aprendi bastante. E é o ponto principal, é o pilar número 1 do sucesso de uma organização, é a gestão das pessoas. E se a gente for falar do pilar secundário? Então, primeiro nós temos um pilar que é a gestão de pessoas, né? Até porque hoje o senhor faz a gestão de muitas pessoas, são 60 colaboradores. Mas os alunos e os pais deles. Então, no total, passa de 1.000. Por conta dos pais? Porque é um pai e uma mãe, normalmente. Pai e mãe. Então, se o senhor tem 480 alunos... Em torno de 1.000 pessoas. Claro que tem pais que não têm nenhum trabalho, nem querem ver, nem querem conhecer o diretor, mas eu estou lá para servi-los, a todos eles, entendeu? Então, eu tenho esse público sob meus cuidados. É assim que eu olho o grupo de trabalho meu. É assim que eu olho. Os alunos, seus pais, até avós, tios, que aparecem para saber, para conhecer, os funcionários, a extensão dos funcionários, cônjuges de seus filhos, a comunidade em geral, não tem jeito. E em empresas de educação é assim que funciona. E partindo para o segundo pilar, o que o senhor colocaria? Cadê o cameraman que não está de olho aqui? Eu estou falando e ele não está. Partindo para o segundo pilar, o que o senhor colocaria como importante também para administrar? Eu não tenho como dissociar pessoas de ambiente, de logística. Então, entenda, nós estamos num local, ele passa a ser desejável para as pessoas estarem lá no dia a dia. Então, em uma escola, imagina você tendo professores, alunos, funcionários trabalhando numa escola, um lugar desagradável. Então, o segundo ponto para mim, o segundo pilar desse negócio que nós estamos tratando hoje é a logística. As pessoas têm que chegar no lugar do trabalho dela e terem prazer de chegar ali. Provavelmente, a produção, a produtividade, a dedicação, o relacionamento vai ser muito melhor se o lugar for agradável. Então, vou chamar isso de logística, em todos os sentidos. Ferramenta de trabalho,
local de trabalho, instalações sanitárias, local de uma descontração, de um bate-papo, entendeu? E nisso o nosso colégio é muito bem servido. O que foi que o senhor, depois que o senhor assumiu a administração do colégio, o que o senhor percebeu e foi mudando ali em termos de logística, em termos de... Olha, uma coisa que precisava, quando nós chegamos lá, eu falo nós porque fomos eu e minha esposa que fomos convidados para o colégio. Quando nós chegamos lá, o colégio estava numa situação, eu vou usar a palavra deplorável, porque estava largado, vamos dizer, estava abandonado. Os pais já não acreditavam mais que o colégio fosse continuar. Então, é sério que os pais não acreditavam? Não, pais que foram matricular suas crianças lá em dezembro de 2018, novembro, dezembro, que eu assumi o colégio em 1º de novembro de 2018, perguntavam para mim, diretor, vai fechar? Eu digo, não vai fechar não, nós estamos aqui para mudar a situação. E graças a Deus, quem conheceu o colégio antes de nós e vê o colégio hoje é outra história, é outra coisa, não tem comparação. Então, a logística melhorou. Se eu disser 100% é pretensão, mas eu digo, melhorou 100%. Mas o que exatamente o senhor lembra que foi mudando na logística ali para que melhorasse isso, para que a gente entendesse melhor esse pilar? Imagina você estar num ambiente que você vê, deixaram de lado isso aqui, não cuidaram disso aqui. Uhum. Foi assim que nós assumimos o colégio. O colégio não estava cuidado, a estrutura predial não estava cuidada, a grama que você conhece, as plantas, as árvores, nada estava cuidado. A pirâmide, quem sabe da pirâmide, sabe o que eu estou falando, sabe como é que ela estava destruída, as telhas todas quebradas, perigoso de cair. Nós conseguimos restaurar tudo por pura graça. Entra a expertise, entra. Mas se não fosse a graça de Deus, a gente não teria chegado onde nós chegamos. Então, quando eu falo de logística, eu falo de todo o ambiente. Mesmo, desde a entrada do colégio, aquela passarela que você vai no meio ali, quando eu cheguei estava todo destruído, tudo quebrado. As mulheres de salto, quando entravam ali, sofriam. Hoje não, hoje está tudo certinho. Entendeu? Então, eu falo de logística por quê? Porque hoje, eu teve uma professora da escola que um dia chegou para nós e falou assim, diretor, quando vocês chegaram, até as plantas reagiram. Rapaz, isso deixa meu coração explodindo de alegria. Olha, eu queria até, gente, falar uma coisa muito interessante aqui, é que o primeiro dia que eu fui conhecer o senhor, né, que o senhor a gente tinha marcado uma reunião para eu apresentar como que funcionava o marketing, o que a gente teria em termos de digital para oferecer para o colégio, para melhorar, né, no sentido ali do posicionamento das redes sociais do colégio. Eu lembro que a primeira reunião com o senhor, eu saí de lá parecendo que eu tinha entrado numa fonte de água limpa, sabe? Que eu entrei, a primeira coisa que o senhor falou foi assim, antes da gente começar, eu nunca tinha visto isso no ramo empresarial, né? Até porque o colégio, ele é um colégio cristão, é uma empresa cristã, e eu não tinha visto, e o senhor começou assim, o senhor falou, vamos começar antes da nossa reunião uma oração. Aquilo ali me pegou e foi em choque pra mim, porque eu não esperava. Eu que normalmente eu gosto de vender, eu gosto de sentar com uma pessoa que eu não conheço e explicar sobre o meu trabalho. Mas existe um nervosismo meu também para conhecer. E o senhor, aparentemente, eu pensei, eu acho que ele não vai gostar muito do trabalho, do projeto. Não sei, talvez seja muito novo para ele, não sei. Fiquei preocupado, né? E quando o senhor falou, opa, bom dia, tal, o senhor pegou na minha mão. E aí, gente, ele olhou pra mim assim, vamos fazer uma oração antes da gente começar a nossa reunião? Ali limpou. Aí eu me senti leve. Aí a gente conversou, foi pra um lado, foi pro outro, né? Foi pra um lado, foi pro outro. Quando terminou, vamos fazer a oração de novo. Aí eu voltei no carro. Eu converso muito só com Deus, assim, na hora que eu tô sozinho, né? Com Deus, no carro, quando eu tô viajando de um lado pra outro. Eu saí de Campo Formoso e pensando, como é que pode, né? Eu saí desse jeito limpo, renovado. Talvez eles não fechem comigo, mas hoje eu ganhei meu dia. Então essa foi a sensação, né? Essa foi a sensação de que eu tinha saído de lá com uma vitória. Eu não sei explicar essa sensação. Então talvez isso que o senhor fez, essa administração, esses métodos que o senhor foi usando e também a vontade e entra a questão espiritual, foi o que ajudou principalmente a renovar, a fazer com que o senhor tivesse forças e que o colégio fosse alcançado. Todos os colaboradores, todos os alunos, todos os pais, fosse alcançado por esse lado espiritual de renovação. Você falou de método. Pois bem, eu posso dizer para você que é a minha estratégia.
para servir bem é servir a Deus. Se eu quero servir a Deus, pode ter certeza. Rony, a comunidade, o aluno, o pai do aluno, eu vou servir bem porque eu quero servir a Deus, custe o que custar. E Deus me trouxe para cá para um projeto, não foi à toa. Ele não foi por acaso que eu vim para cá. Então, a minha alegria, eu quero servir a Deus servindo a vocês. A comunidade, ao estudante, ao filho que está lá comigo, seu pai, sua mãe, seus avós. Eu quero fazer assim. E quando eu recebo alguém lá no gabinete, eu te dou um relatório interessante. Eu assumi o colégio como diretor 1º de novembro. Eu fiquei setembro e outubro conhecendo o colégio, uma semana aqui, uma semana em Salvador. E quando eu assumi o colégio 1º de novembro, eu tive reunião com todos os funcionários, porque havia uma dívida do colégio com os funcionários, naquele ano, somava mais de 400 mil, dívida de salário. Calma aí, peraí. Vamos dar uma pausa. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está me falando que quando o senhor assumiu o colégio, o senhor assumiu um colégio com mais de 400 mil reais em dívidas. Dívida de salário. Só. Porque o professor trabalhava lá e trabalhava em outra escola. Então, e muitas pessoas ainda trabalham no colégio por amor, mas hoje trabalha e recebe seu salário, seu salário, suas férias mais um terço, desde que eu cheguei. Mas quando eu cheguei, havia um débito com funcionários, a maioria docente, porque o administrativo só trabalhava lá, não tem jeito. Mas os docentes, o total da dívida era 434 mil reais. Hoje, 2024, o saldo do débito gira em torno de 27 mil, graças a Deus. E eu não fiz nenhum esforço, só gerenciei. Só fiz a gestão do colégio para cuidar disso e, graças a Deus, fui feliz. Deus me abençoou nisso e eu busco sabedoria e graça, sabe, Rony? E eu não busco outra coisa. Quando você busca sabedoria e graça, você vai atingir outros objetivos que provavelmente você nem pensa. Então, o meu objetivo maior é servir a Deus servindo vocês. E quem entra no gabinete pode ter certeza disso. Só sai depois que eu orar. Ó, que interessante. Eu oro. Foi desse jeito que aconteceu comigo. Sempre que as pessoas comigo. chegam, se eu não orar, nós oramos porque íamos começar uma reunião. E eu não começo nenhuma reunião sem pedir a Deus a direção. Seja quem for. Alguém vai lá, quer me apresentar alguma coisa, é assim que funciona. E quando vai sair, independente da visita, de quem vem visitar, por que veio visitar, a gente ora. Sabe por quê? Deus está naquele negócio, rapaz. Se Deus não estivesse lá no colégio, ele não estaria onde está. Pode ter certeza. Um homem, por isso. Ele tá falando aí, pessoal, eu já tô me emocionando aqui. Não. Porque assim, não tem como não se emocionar, porque foi algo que naquele momento, sabe, atingiu assim, chegou num ponto que pegou no lado espiritual e eu pensei, como é bom você estar num ambiente desse. Eu falei até com minha esposa no mesmo dia, né? Eu falei, Letícia, eu vou te falar, se eu tivesse um filho hoje, eu com certeza, e morasse nessa cidade, não teria outro colégio que eu colocaria. Porque você sente o ambiente. Eu não sei, é leve. É o lado, com certeza, é o lado espiritual naquele colégio. Servir a Deus ali. A propósito, quando eu cheguei, tinha capelania, pastor. Para constar, hoje o capelão é todos os dias. E os meninos já vão bater na porta dele. É interessantíssimo isso. O que é isso? Eu não entendi. Capelania eu não sei. É o capelão, o pastor capelão, que atende as questões, seja lá a criança, o pai dela, o funcionário, capelão mesmo. As faculdades não tem capelão? O Exército, a Marinha não tem capelão? Eu não conhecia Tem Mackenzie, o Colégio Mackenzie tem capelão. E inclusive tem o chanceler, que é o capelão dos capelães. Então, lá nós temos o capelão. O termo é exatamente isso. É capelania. O termo que eu não conhecia. Capelania, é o cuidado espiritual. É o capelão e é um fica o tempo todo ali. Todos os dias. Disponível turno, caso. E ele é o capelão e é o coordenador de educação socioemocional. Então a coisa casa direitinho, muito bom. E é um pastor, é pedagogo também, é muito legal. Pastor Gente, Campos é o nosso que interessante isso. Então, eu queria perguntar para o senhor como outro pilar. Pronto. A gente está indo para o terceiro agora, né? Agora é o terceiro. O primeiro pilar foi a gestão de pessoas, o relacionamento. O segundo pilar foi a logística, para as pessoas chegarem e se sentir bem. O visitante chega e acha lindo, acha bonito, gosta, beleza. O terceiro pilar é a gestão literal das finanças da instituição. Quando você não tem critérios, você não tem como ter controles. Se você não tem controles, você se perde.
Entende? Então, eu tenho critérios para ter controles. Acompanho os controles e eu consigo analisar, consigo visualizar tudo e saber de onde vem, para onde vai, se não veio, por que não veio e onde está. Eu cheguei no colégio, a propósito disso, em 2018, a inadimplência do colégio, a média do ano foi 33%, 33,3%. Ou seja, 1/3 da receita ficou na rua. Isso gerou em torno de 970 mil, 2018. Eu assumi o colégio e botei o pé na parede. Para matricular em 2019, quem devia pagou. Quem devia pagou. Essa é uma decisão de um diretor que não é comum. Porque normalmente os diretores de escola têm muito medo disso. Eu não tenho medo. Eu sirvo a você que me contrata para dar aula para o seu filho. Aí você não paga e no final do ano você vem cá e leva tudo? Não. Aí o resultado de botar o pé na parede, em 2018 o colégio tinha 527 alunos. 358 pagaram. 354 pagaram. O resto ficou sem pagar. Em 2019, o colégio teve 467 alunos, 460 pagaram. E a inadimplência média de 2019 foi 1,49, menos de 1,5%. Valeu a pena você chegar e segurar? Você tem que segurar o boi pelo chifre e pelo rabo, para ele poder ficar parado, entendeu? Então, eu não tinha outra coisa a fazer, senão segurar, e eu tive que ter coragem, sim. E olha, graças a Deus, a comunidade de pais, de responsáveis, respondeu. Porque eles viram gestão no colégio. Antes o colégio estava sem gestão. Tinha um diretor, sim, mas não tinha gestão. Então, quando eu cheguei, eu segurei. Falei, não, o colégio não vai fechar. Por exemplo, o ano de 2018, com aquela média de inadimplência, que ficaram 970 mil, pergunta para mim hoje, em 2024, quanto eu tenho daquele que eu não recebi ainda? Pergunta, já vou responder, você não vai perguntar, menos de 100 mil. Dos 970 que tinha na rua em 2018, eu consegui receber todo ele, hoje tem menos de 100 mil para receber. Ou seja, os 33%, hoje é 3 ponto alguma coisa de 2018 que eu venho recuperando. Então, o colégio sobreviveu. Agora, olhe bem, 2018, então 19, 20, 21, 22, 23. Nesses 5 anos, eu consegui botar os 900 mil para dentro. Tá certo? Consegui pagar todo o salário atrasado dos funcionários. Consegui liquidar no comércio de Campo Formoso, que tinha dívidas em quase todas as lojas de material de construção, de farmácia, restaurante, mercado, devia todo mundo. Não deve ninguém hoje. Hoje nós só compramos à vista. E temos desconto por isso. Então, é só dirigir. Então, as finanças do colégio, agora, quando eu falo de controle, eu tenho o critério de controle. Hoje eu sei, por exemplo, daqueles 970 mil que tinha em aberto em 2018, que eu comecei a receber, hoje eu sei o valor que eu tenho para receber e sei quem são as pessoas que devem para totalizar aquele valor. Eu sei isso. O dia a dia da gestão do colégio, eu sei quanto entrou, sei quanto eu preciso, eu dirijo o colégio assim, digamos assim, como se fosse a única coisa que eu tivesse para fazer na vida. E como para o Senhor, eu faço assim. O diretor não conseguiu pagar os módulos em 2018. Nosso sistema de ensino, nossa plataforma é Aridissá, sistema SAS. Ele não conseguiu pagar em 2018. Conclusão, não conseguiu pagar, o SAS também não entregou tudo, e para eu receber 2019 foi muito difícil. Mas eu consegui receber, com as minhas atitudes enquanto gestor. Aí 2019, 2020 eu paguei fielmente, todos os meses. 20, 21 e 22 eu consegui pagar antecipado e tive um desconto em torno de 70 mil nos 3 anos, porque paguei. O SAS hoje me tem como um senhor parceiro, por quê? Eu estou gerindo as finanças. Então o terceiro pilar é gerir bem as finanças. Agora, a minha relação com os credores é profissional. Você sabe disso. Você é meu parceiro. A Fiel Mídia trabalha. A Fiel Mídia é meu parceiro. Aliás, os meus clientes elogiam as produções de vocês. Vou fazer aqui esse elogio porque merece, tá certo? Então, eu dirijo as minhas finanças. Você sabe como eu cuido das finanças. Para negociar com você foi difícil, não foi não? Foi. A gente demorou ali, eu acho que
algumas semanas para Pronto. chegar em um... Sabe o que eu disse para você e já disse para outras parceiros que chegam lá? Chega uma pessoa, não, eu já tenho 40 anos no mercado, eu digo que eu tenho 114. Então, para eu ser, você que é um parceiro, eu quero que você seja meu parceiro, sim. Nós acabamos de fazer uma parceria para ser AD de uma universidade. A universidade tem, sei lá, 30, 40 anos. E o colégio nosso tem 114. Começou em 1909, 115 anos já. Em outubro completo 115 anos. Então, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência da instituição que eu estou dirigindo e faço como para o Senhor. Senhor dos Exércitos, tá? Não é para o meu patrão, não. É para o Senhor dos Exércitos. Então, eu sirvo a Deus ali. Ali é a minha igreja para eu cuidar. Tem os alunos, os pais dos alunos, os funcionários e a comunidade no todo. E eu, graças a Deus, eu consegui fazer. Eu tenho relação afetiva com os meus alunos. Às vezes eu chego lá, eu tenho que encostar na parede para não cair, porque eles... Você provavelmente já viu como funciona isso. Eu postei uma foto aí no meu zap. Quando eu cheguei pelo infantil, vi a turma de crianças, aí uma professora fotografou, tirei de novo. Então, eu gosto disso. Então, o terceiro pilar eu vou chamar de gestão excelente, ou gestão de excelência das finanças da instituição. Isso passa por controle. Por exemplo, nós lançamos matrícula no mês de outubro. Então, eu fecho o ano, eu faço um planejamento financeiro para o colégio que diz que eu vou virar o ano negativo. Mas como eu começo o processo de matrículas em outubro, eu não viro o ano negativo. Porque a matrícula outubro, novembro, dezembro, tudo de matrícula é para o ano seguinte. Então, o dinheiro tem que estar no caixa. E quem geriu a empresa antes de mim, chegava o dinheiro no final do ano, ele gastava tudo. Depois não tinha dinheiro para pagar ninguém. Gastava tudo, não, usava, sem saber o que estava fazendo. Eu não, meu filho. Eu aprendi a gerir finanças. Não sou o melhor gestor, tem muita gente melhor que eu. Mas as finanças que estão sob os meus cuidados, eu gerencio. E isso aí a gente fecha aqui o terceiro pilar, tá, gente? A gente ainda está no terceiro pilar. Mas eu queria aproveitar rapidinho para falar com você que é empresário, que está vendo aqui esse episódio agora. Você que é empresário, seja de um colégio ou de outro segmento, qualquer instituição, eu queria fazer um convite para que você conheça o nosso patrocinador oficial aqui, que é a Fiel CRM. A Fiel CRM é uma nova empresa, um novo projeto que a gente desenvolveu para ajudar parceiros a ter controles, né, ter controle de quem está entrando em contato com ele no dia a dia. Por exemplo, a gente tem aqui um colégio onde a gente está conversando agora, principalmente entrevistando o Sr. Lindenberg, que é o diretor, onde no processo de matrícula você consegue também ter controle de cada pessoa que entrou em contato e pediu ali um orçamento, quer conhecer o colégio. Através do CRM, você consegue ir ali colocando aquelas pessoas ali em cada etapa e você não perde informação. Essa é a ideia da Fiel CRM. E o legal dela, gente, é que ela é conversacional com o WhatsApp. Você consegue ter o WhatsApp e a ferramenta de CRM tudo no mesmo lugar. Eu faço esse convite para que você conheça todas as funções que a Fiel CRM tem para oferecer para você que é empresário. E sabe uma dúvida aqui, uma pergunta que eu sempre faço para os empresários? É a seguinte: vem cá, você lembra, ou então a pessoa responsável por vender, seja as matrículas, ou seja algum produto específico ou serviço, será que ela lembra quem entrou em contato com ela 15 dias atrás e que pediu orçamento, mas não concluiu a conversa? Provavelmente não. E isso faz com que você tenha controle. Além disso, tem várias e várias outras funcionalidades, como, por exemplo, o chatbot, onde você pode colocar um robô para fazer o atendimento rápido ali, para nortear e pegar algumas informações importantes, como também centralizar todas as pessoas. Digamos que na sua empresa tem 5 números, 6 números diferentes. Com a Fiel CRM a gente consegue juntar tudo em um lugar só e fica tudo registrado. Outro ponto é que você consegue saber, em média, quanto tempo você leva para responder as pessoas no WhatsApp, ou quantas mensagens, quantas dúvidas foram respondidas, quantas pessoas entraram em contato. Isso é ter controle de tudo que acontece no WhatsApp, nas vendas ali, por mensagem da tua empresa. E eu te faço esse convite, conheça a Fiel CRM, deve estar aparecendo por aqui em algum lugar, o QR Code, onde você vai colocar seu celular, ou o link está logo aqui na descrição desse vídeo, com certeza, onde você vai clicar e vai cair ali no site e entender melhor como que funciona essa ferramenta. Várias e várias empresas da região de Senhor do Bonfim, Petrolina, Campo Formoso já estão adquirindo essa ferramenta, inclusive os outros convidados que já passaram por aqui. E aí,
inclusive, eles falam um pouco sobre a ferramenta nos outros episódios. Tá? Quer conhecer a ferramenta? Cai lá no site, vê lá, agenda uma demonstração, entra em contato, que eu tenho certeza que vai gerar muito resultado para você e você vai conseguir saber por onde é que você está conseguindo vender. E assim você consegue colocar mais o objetivo, né? Focar mais as forças, a sua força ali de marketing, de investimento no meio que está mais te dando retorno. Tá bom? Mas vamos voltar para cá. O bate-papo tá muito legal. E, gente, eu tô gostando muito disso daqui, seu Lindenberg. O primeiro dia ficou um pouco... Não é que a palavra nervoso, mas a forma de conduzir você fica um pouco perdido. O segundo dia que a gente fez recentemente com o Gutenberg e o Camilo Amaral, eu já melhorei. Hoje eu tô mais tranquilo. Parece que tô mais leve também, é porque eu já falei, né? O senhor tem um espírito assim... É um espírito tranquilo, traz uma paz para o ambiente e talvez seja isso que está me tranquilizando aqui e eu não estou tão nervoso. Quando você fala assim, a meu respeito, parece até que eu sou alguém, cara. Que isso? Só Jesus para me dar graça, para eu poder ser agradável para vocês. Gente, eu gosto muito de conversar com o seu Lindenberg, porque toda vez que eu vou lá, que a gente senta um pouquinho para conversar, bate um pouco de papo, sempre é uma troca de experiência muito grande, porque... a gente tem que aceitar que ele tem muito mais experiência do que eu. Inclusive, ele tem pós-graduação em marketing. Né? Ele tem pós-graduação em marketing. E às vezes eu chegava lá nele, no início principalmente, que eu não conhecia tanto, não tinha tanta amizade, eu ficava com medo às vezes. Não, ele é pós-graduado em marketing, eu tenho até que ter cuidado no que eu falo para ele. Só que, gente, se vocês souberem o tanto de experiência que esse cara tem... vocês ficariam de queixo caído. Inclusive, ele já trabalhou na Odebrecht, né, seu Lindenberg? Só 20 Fala um anos. pouquinho. Só 20 anos. Só 20 anos. 20 anos o senhor trabalhou na Odebrecht. Conta um pouco como que foi minha isso história aí. de Odebrecht, vou ser bem rápido, porque 20 anos eu vou falar em 3 minutos. Eu entrei no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro em 1972. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora já deduz. Para trabalhar, eu teria que ter no mínimo 18 anos. Pronto. Eu entrei no dia 18 de agosto de 1972 e fiz 19 no dia 19 de agosto. E entrei na Odebrecht lá no Aeroporto Nacional do Rio de Janeiro, a função mais simples de uma obra. Aí a minha passagem pela Odebrecht foram 20 anos e quando eu saí da Odebrecht, eu saí para montar a minha empresa de consultoria, eu era assessor da presidência da controladora da holding do grupo. Eu fui muito abençoado lá, muito abençoado. Tive bons líderes, aprendi demais com bons líderes que eu tive. Lá eu tive chefes também que eu não quero nem me lembrar, mas eu tive líderes excelentes. Excepcionalmente, um dos líderes mais expressivos foi o Dr. Norberto, que um dia falou para mim assim, o líder que não treina o seu sucessor não pode ser líder. E eu aprendi, incorporei isso na minha vida. Então, desde o meu início de carreira profissional, titular de uma empresa de consultoria que eu saí do Grupo Odebrecht em 93 e em 94, 30 de novembro de 1994, eu montei minha empresa de consultoria, que eu saí do Grupo Odebrecht e fui ser diretor de uma outra empresa SA em Salvador, tá? 72 para 94, eu tenho um pouco mais de 20 anos, tá certo? Mas naquele período, eu tive em outras duas empresas, mas tempo curto, então foi por isso. Bom, então eu aprendi muito, eu tive excelentes líderes com quem eu aprendi. E chefes com quem eu não aprendi também a não fazer o que eles fazem. É isso. Muito interessante. O senhor fala, pode falar, por favor, mais um pouco próximo do microfone. Só mais um pouquinho. Aí. Se o senhor quiser, pode até puxar ele aí mais um pouco para o seu lado. Ó. Aqui, Aí. Vamos agora para o quarto pilar. Eu vou dizer para você que o quarto pilar é você controlar a inadimplência da sua instituição. Seja qual segmento for, não importa. Se é serviço, você presta serviço e tem que receber pelos serviços prestados. Se é comércio, você tem que vender e receber. Seja lá o que for, indústria, o que for, se você tem que ter noção exata. E o tipo de atividade de um colégio é muito complexo, muito complexo. Porque qual outra empresa que tem, assim, de cara, digamos, 400 alunos dentro da escola e 800 pais, né? Pai e mãe, 800. Inadimplência é um negócio muito sério. Inadimplência quebra empresas. O exemplo que eu contei agora há pouco, quando eu assumi em 2019, aliás, assumi em 2018 para gerir a partir de 2019, as pessoas achavam que ia fechar o colégio. Estava mesmo para fechar. Os pais, mas como que os pais
eles respondiam isso para o senhor? Eles falavam... Como que eles passavam essa informação de que eles achavam que iria fechar? Como que o senhor sentiu isso? Eles não receberam, eles pagaram o módulo e não receberam em 2018. Tá? E sabiam que tinha funcionários que ficavam com o boleto, pegavam o boleto e recebiam o dinheiro e entregavam o boleto na tesouraria. Estava muito difícil, muito difícil. Eu reduzi isso para 0. E a comunidade respondeu tão fantasticamente bem que atendeu a minha reivindicação. Se sair de 33,3% de inadimplência para 1,49%, a comunidade respondeu. E no período de pandemia, a propósito, nós sustentamos tudo sem perder nada. Nós não tivemos perda nem inadimplência. A inadimplência no período de pandemia foi abaixo de 4%. A média. Foi muito bom. Então, se você tiver o controle da sua... A inadimplência quebra empresas. Teve um pai recentemente que foi no meu gabinete conversar e a inadimplência dele foi terrível. Foi até fraude, sabe? É muito sério. Então, se você tiver... Eu falei de controle de inadimplência, saber quem deve, saber quanto está a inadimplência, qual é o percentual, quais são os valores e quem deve cada valor para saber para eu ir um a um cobrar. E isso a gente faz semanalmente. Então, o controle da inadimplência para mim é o quarto pilar sem medo de errar. Imagina uma empresa de comércio que vende ainda naquele sistema antigo, preenche a fichinha, vende fiado, o cara vai pagar o dia que puder. Nos tempos de hoje, isso... Não dá, ainda eu sei que existe. Tem algumas lojas que eu visito que eu vejo que ainda tá nisso, ainda usa ali aquele papelzinho. Os filmmakers aqui, os do estúdio estão tudo devagar. Tem 10 minutos que eu tô falando aqui, eles não colocaram a câmera em mim ainda. Eu vou ter que trocar agora esse pessoal do estúdio. Ô, Lindenberg, o senhor não tem algum pessoal que trabalha com vídeo lá, não? Rapaz, tem vaga aqui não, cara? Dirigir o colégio é muito difícil. Eu posso, quem sabe, te ajudar aqui, quem sabe. Mas o que eu tava falando porque pro senhor... tá dando sono, a minha fala dá sono. Nada, que nada. Eles estão assim desse jeito. Eu acho que eles ficam tão atentos no que tá acontecendo que eles abaixam a cabeça e botam pra escutar. Então, deixa-me fechar aqui. Então, o controle da inadimplência, você tem que ter noção. Qual é o percentual de inadimplência que você tem? É pequeno? Tem que tender para 0. Pronto, eu vou te dar um presente. A inadimplência está sempre pequenininha e eu fechei, eu vou sorrir agora. A inadimplência esse ano foi menos de 1%, 2023. Foi menos de 1% a inadimplência, a média. Foi menos de 1%. É impressionante? Mas isso é verdade. Agora, você precisa ter coragem de dizer não. Porque, não se engane, as pessoas que são mais fiéis na instituição de educação, os mais fiéis são de poder aquisitivo menor, sem nenhum desdém para os de poder aquisitivo alto. Porque o poder aquisitivo alto tem muita coisa para pagar, muita coisa para investir, e esquece de pagar a educação do filho, que é o melhor investimento na vida de um homem. Invista no seu filho. Mas tem um detalhe também que eu observo, senhor Lindenberg, é que se o colégio está recebendo e se a inadimplência está menor, consequentemente ele tem uma qualidade muito maior. Sem dúvida. O professor trabalha confiante e antes era uma instabilidade. O professor trabalha confiante, ele sabe que até o 5º dia útil do mês seguinte ele recebe o salário dele integral. O senhor acha que interfere a produtividade de um professor no dia a dia quando o pagamento dele não está certo, a produtividade de ensino para o aluno? Isso não é só para o professor, isso é para qualquer profissional. E a escola que não paga com justiça seus docentes e seus funcionários de apoio não quer ter qualidade. E eu digo para você que a qualidade de ensino no Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, o nosso simpático CPAG, pode ter certeza, nossa escola ela faz com justiça esse papel de pagar seus colaboradores. Então, para mim, se eu controlei a inadimplência, eu consegui trazer o dinheiro para pagar aquele valor atrasado que tinha lá, todinho, o comércio todinho. Então, a inadimplência é absolutamente controlável, desde que você saiba onde estão as coisas. Tem uma diferença, seu Lindenberg, de alunos quando o senhor assumiu o colégio para hoje? Quando o senhor assumiu, tinha quantos alunos? O ano que eu assumi eram 527. Nenhum ano seguinte eu tive 527 alunos. Aliás, não chegou nem a 500. Só que quando eu cheguei, o colégio tinha matutino e vespertino. O vespertino a gente pagava para ter. Aí eu encerrei.
Só tem de manhã. E o colégio cheio, 504 alunos. Então, 440 tá bom. Entendeu? E para você ter ideia, o ano que eu tive menor quantidade de alunos foi o ano da pandemia, o segundo ano da pandemia. O número de alunos, salvo engano, foi 358. Dos 358, 353 pagaram. Recebi mais dinheiro do que recebi em 2018. É muito sério isso. É muito sério isso. Eu falei isso na última entrevista com o Lindenberg. Lindenberg não, com Gutenberg. Bem parecidos os nomes. Eu falei com o Gutenberg, né? Se eu pudesse tirar o pendrive, colocar um pendrivezinho assim na cabeça do senhor, puxar toda a aprendizagem, tirar assim, pegar aqui na minha mão, implantar aqui na minha. Imagina, um rapaz como eu, de 28 anos, com a experiência que o senhor tem. Não ia prestar, não, cara. Por que não? Sabe o quê? Se com 28 anos você tem esse desejo, com 70 você tá lascado, cara. Deixa-me dizer, olha, o meu grande desafio é preparar meu sucessor no Colégio Presbiteriano Augusto Galvão para fazer melhor do que eu fiz esses 5, 6 anos. Meu desafio é esse, meu desejo é esse. E eu espero conseguir fazer isso. Eu quero preparar meu... Sabe por que alguém fala, alguém reivindica? Porque você sabe que Deus chamou minha esposa para casa em janeiro. Então, nós viemos para cá, eu e minha esposa, e Deus chamou minha esposa para casa em janeiro. Eu ainda dói muito, eu ainda questiono muito Deus, mas sei que Ele é Senhor e Ele manda em tudo. E eu estou só no sentido humano falando, mas cheio de anjos cuidando de mim. Então, eu quero treinar meu sucessor para fazer bem melhor do que eu faço. Porque se eu não fizer assim, não valeu a pena o meu... Aí o senhor não foi um líder, né? Não, eu tenho que formar meu sucessor para eu ir embora. Para o senhor passear. Não, descansar. passear nada, eu quero continuar trabalhando até os 100. Meu pai faz esse ano 100 anos e está cheio de vida. Em setembro ele faz 100 anos. Não, eu de fato, eu espero viver mais e já me vejo fora do Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, não sei quanto tempo mais para frente, mas Deus sabe, fazendo alguma coisa de consultoria, que hoje pela web você faz tudo. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, aproveitar aqui. A gente tá com uma vaga aqui Para carregar a mala de quem, cara? Não, para consultor de estratégia, né? Consultor estrategista digital. O senhor não tem interesse nessa vaga? Não comporta. O senhor é muita experiência para uma vaga. Não, vamos lá. Vamos pro quinto pilar, meu filho. Vamos pro quinto. Tem quanto tempo de podcast já aí, de episódio? 42 minutos? Ixi, já falamos tudo isso, rapaz. O tempo passou rápido, viu? Pronto. Vamos pro quinto pilar agora. Vamos recapitular. Nós temos o pilar número 1. Pessoas, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Nós temos o pilar número 2, ambiente e logística. Nós temos pilar número 3, gestão de finanças. Pilar número 4, que foi o último que o senhor falou, isso. Que é controle e inadimplência da instituição. Exatamente. Eu chamo de pilar número 5, nenhum gestor consegue dirigir uma empresa se não tiver uma boa assessoria contábil. Isso eu não falo por ser contador, não. Porque de contabilidade eu quero distância. Mas eu quero estar bem perto da contabilidade porque o instrumento de gestão vem da contabilidade. Você está entendendo? Então, o empresário que não tem uma boa assessoria contábil, que não lhe dá respostas do seu... Porque quem responde... Hoje o fisco, né, as instituições, o município, Estado, União, é quem arrecada em cima do faturamento da empresa. Ele sabe antes do empresário quanto foi o que o empresário faturou. Então, se eu não tiver uma assessoria contábil que me responde essas informações, meu amigo, é muito difícil dirigir uma empresa. E em planilha eletrônica, eu tenho boa habilidade em planilha eletrônica, mas não dá para você gerenciar a sua empresa em planilha eletrônica. Você tem que ter uma boa contabilidade no sentido literal da palavra, assessoria tributária, fiscal, previdenciária e trabalhista. Você tem que ter isso. Logística não, porque cada caso é um caso. Então, o comerciante precisa de uma visão de logística, o prestador de serviço precisa de outra, o colégio precisa de outra. Então, logística eu nem incluo, porque aí é a sensibilidade de cada um. Por exemplo, a logística desse ambiente de podcast. Você já imaginou, viu quanto tempo o pessoal levou para preparar para a gente, entende? Então, o empresário que não tem uma boa assessoria contábil, não é só a contabilidade que processa e entrega relatório, não. É a contabilidade que orienta. Porque processar, o cara vai lá e cumpre a lei. Isso é o mínimo que o contador faz. Mas o contador precisa processar tudo e dar informação para o empresário, está ruim aqui, veja isso, tenha cuidado com isso daqui. Então, para mim, a boa assessoria contábil
faz parte dos pilares de uma boa gestão. E por ser contador também, eu gosto da contabilidade exatamente como instrumento de gestão. A propósito, quando eu saí do Grupo Odebrecht, da outra empresa que eu trabalhei depois, uma SA em Salvador, eu montei uma empresa de consultoria como administrador de empresa e meu sócio contador. Mas o carro-chefe era a contabilidade. Entendeu? Então, eu aprendi a usar a contabilidade como instrumento de gestão e, a partir daí, eu ofereci o serviço para os meus clientes e fui feliz. Porque de 94 eu fui fazer contábeis, eu me formei em contábeis em 2012. Então, de 94 a 2012 é um tempinho, 18 anos, né? 18 anos. Então, eu fui formar em contábeis 18 anos depois. E quando eu comecei a empresa de contabilidade, alguém falou comigo, rapaz, faz contábeis. Eu digo, não precisa, você tem um sócio contador. Lê do engano. Lê do engano. Porque o sócio contador, ele não era o caso. Ele era contador, mas não fazia diferença. Então, eu que sentava junto e processava tudo, etc. Então, a contabilidade, a boa assessoria contábil, eu posso denominar como quinto pilar com firmeza. E tenha um bom contador, que é um bom negócio. Eu demorei para aceitar que eu precisava de contabilidade, de uma empresa de contabilidade. Eu demorei muito, na verdade. Eu até passei do valor do MEI, porque eu sempre, no início, né, fazia tudo sozinho ali, todo o valor que recebia, toda aquela transferência, todo aquele processo. Eu demorei para entender que eu precisava de uma contabilidade, que eu já tinha passado do MEI, que eu precisava fazer toda aquela transferência, todo aquele processo. E quando eu vi, hoje o financeiro da nossa empresa é o que chamam de BPO, né? Eu não sei a sigla certa, mas é um serviço de gestão financeira junto com contabilidade. Então, eles que resolvem tudo que é sobre contabilidade e sobre financeiro de organização com métricas ali, ó, tá assim, eles que fazem todo o processo. Só entro no banco para aceitar ali, ó, tem aqui para pagar isso, dá o ok em cada um, porque eu já vi na folha que está fazendo parte ali da folha de pagamento que precisa fazer dos serviços. Pronto. Como você usou o BPO, você já falou, usou a expressão em inglês, provavelmente seja Business Process Organization. Deve ser isso. Ai, meu Deus do céu, esse cara. O homem está preparado. É provável que seja isso, porque nós temos um defeito sério, a gente usa todas as siglas de... Vou perguntar ao Google. O que significa BPO? Terceirização de processos de negócios. Em inglês, Business Process Outsourcing. Outsourcing, pesquisa. Outsourcing é pesquisar. Né? Eu chamei de organização. Pronto. Mas é isso, então não tem. Quando você está bem assessorado por um bom profissional de contabilidade, porque tem gente que faz contábeis pensando que vai ganhar dinheiro. Vai esquentar a cabeça. Não desanima ninguém que queira fazer contábeis. Não desanima ninguém. Porque a legislação no nosso governo é um negócio de doido. Tá? Não, exatamente. Tem muita gente que gosta de contábeis, que bom que gosta, viu, cara? Eu gosto também, para usar como instrumento de gestão. Por isso que o meu parceiro de contabilidade, ele paga um preço da zorra. E sou feliz por tê-lo, porque ele é... Mas o senhor sabe que é importante, né? No caso, como o senhor acabou de falar aqui, que é um pilar para um sucesso de um colégio, é o pilar principal também. Claro, ele está dentro. Quinto, está dentro dos 7 pilares de sucesso de um colégio. Excelente, excelente. E vamos para o 6º pilar. Rapaz, que negócio de doido é esse? O 6º pilar é ter alguém que acredita que você é um bom gestor. Aí, entenda, você não tem que chegar e provar que é. Porque você é o que as outras pessoas pensam que você é. Eu não sou nada, a não ser que Rony, que William, né? William, Matheus, que não é Matheus, é o irmão dele que é Matheus, pensem, Cássio, que é um amigo, Milha, que é o filho de Cássio, eu não serei ninguém se você não achar que eu sou alguém. Porque você dizer para alguém, não, Lindenberg é um cara porreta, como diz o baiano, é assim, assim, assado, as pessoas pensam que isso é verdade, cara. Aí chegam até mim e vão perguntar. Aí vão ver que eu consigo responder. Então, na verdade, você não tem que provar que é. Você precisa ser. Que eu não... Eu mandei meu currículo para você dar uma olhadinha. Eu passei um tempo lendo, eu confesso que eu não consegui ler de uma vez só, não. Não, é porque, na verdade, com o meu amigo, um trabalhador, eu não vou dizer um executivo, um trabalhador que trabalha há 50 anos, ele tem alguma coisa para contar. E outra coisa, o que eu escrevi no currículo, você pode fazer sabatina comigo.
Porque muitos profissionais fazem um currículo para arrumar emprego. Eu não apresento o meu currículo, eu converso. E eu não olho o currículo de ninguém para contratar. Eu deixo o currículo lá e começo a conversar. Entendeu? Depois que eu vou olhar o currículo para ver se bate. E meu currículo, você pode perguntar o que você quiser do que eu escrevi ali, que eu vou falar um pouco mais do que eu escrevi, com certeza. Então, na verdade, o sexto pilar é você ser reconhecido como alguém que tem a expertise, ou a competência, ou o know-how, que seja lá o nome. Eu falei, expertise é inglês, know-how é inglês e competência é da nossa. Então, é preciso que as pessoas reconheçam que você tem competência para aquilo ali. Isso aí de fato, um pilar de sucesso. Eu tenho conversado com empresários que ele é dono de empresa, ele não é empresário. Entende? Agora o senhor chegou no ponto interessante. Empresariar é dirigir, tá certo? Eu tô fazendo tô parafraseando um verbo, que, né? Empresariar, né? Empresariamento. Empresariar é dirigir. O empresário, o dono de empresa, é uma coisa. O cara ficou rico, recebe os lucros dele, vai passear, viajar, etc. Aí os filhos aprendem com ele que ser empresário é ter tudo e não saber nada. Isso é terrível. Isso é ruim demais. O senhor já conheceu, não precisa falar nomes, mas o senhor já conheceu pessoas que o senhor percebia que essa pessoa aqui não é um empresário. Como seria? Qual é a diferença que o senhor falou? Só para o dono de empresa e empresário são diferentes. Eu, nesses 30 anos de experiência em consultoria, eu conheci muitos donos de empresa, meus clientes ricos, ganhando muito dinheiro. E outros que foram empreendedores e começaram... Eu fiz a constituição de uma empresa em 1996, que em 2012 ela faturava 40 milhões no ano. Entendeu? Isso é empresariar. Isso é empresário. Então, o dono de empresa não quer dizer que ele seja empresário. Eu aprendi isso quando eu era ainda jovem, menos de 30 anos. Alguém falou assim, você é microempresário? Eu disse, não, eu sou dono de microempresa, mas não sou microempresário. Você está entendendo? Então, você é dono de microempresa, você não é microempresário. Você é dono de microempresa, é diferente. Então, hoje eu estou dono de uma microempresa, mas eu sou empresário. Hoje eu estou dirigindo um colégio que é o colégio mais velho da região, vamos dizer assim. Seu Lindenberg, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, não está dentro aqui do roteiro dos 7 pilares, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor muito importante, porque o senhor pontuou que hoje o senhor não usa a técnica de olhar o currículo, mas conversando com a pessoa, o senhor consegue entender ali, na oratória e na atitude, né, na forma como a pessoa age, o senhor consegue entender se aquele currículo está de acordo com o que a pessoa está falando. Quando eu digo que não olha o currículo, não é bem assim. Claro que eu não converso com ninguém sem conhecer o currículo antes. Porque pelo currículo, você tem ideia, na minha passagem pela Odebrecht, eu fiz isso, eu recrutei, selecionei e contratei pessoas, executivos, secretário executivo mesmo, engenheiro, administrador, contador. Eu fiz isso e eu com a minha prepotência, né, meu pecado original, prepotência, soberba, eu eliminei candidato por telefone. Que não quis por julgar o currículo, por analisar somente o currículo. Não, por conversar. Não, o currículo chegou, o currículo bonito. Mas você vai conversar, não dá. Então, a minha análise de um profissional, claro que eu preciso conhecer o currículo, preciso ver por onde o cara passou, ou a pessoa passou, etc. Sim. Para então, dali eu ir conversando. E eu faço isso até hoje. Você está pensando, eu sou diretor-geral do colégio, tenho a diretora pedagógica, a vice-diretora pedagógica, mas eu vou conversar com o docente depois que todo mundo conversou. Entendi. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, né, para continuar. Como que o senhor sabe hoje, o senhor é diretor de um colégio com mais de 400 alunos, como que o senhor sabe se aquele profissional que está se apresentando como gestor de mídias sociais, como gestor de marketing digital, como que o senhor consegue entender se ele é preparado ou não para atender o seu colégio? Você está fazendo uma pergunta capciosa, cara. Esse cara é um artista. Você quer dizer que você quer que eu fale? Rapaz, eu já elogiei seu trabalho, já falei que meu cliente elogia seu trabalho, rapaz. Deixe-me dizer, olha, quando eu conheci Rony... Mas é importante, que é para o senhor compartilhar o que outro dono de colégio tem que... Pronto. Quando eu conheci Rony, o seu discurso, no seu arriar das malas, nas suas primeiras falas, é perceptível que você tem competência naquilo que você está vendendo.
A pior coisa que tem é quando você vai falar de uma coisa da qual você não tem domínio. Você está entendendo? É perceptível isso de longe. Então, quando você fala de gestão empresarial com Lindenberg, se lascou. Eu vou falar de coisas que pouca gente... Porque eu tive um privilégio, Deus foi bom comigo. Ele me deu muita oportunidade de aprender. Eu aprendi fazendo, aprendi aprendendo e aprendi ensinando, hoje eu aprendo aplicando. E pode ter certeza, minha vida de trabalho, de formação, de pós-formação, de consultoria, Deus me chamou para o colégio com uma competência que nenhum dos diretores que me antecederam tinha. Não é culpa deles. Foi privilégio meu e graça para mim, entendeu? Então, não tem... Quando você foi apresentar a Fiel Mídia para mim, eu vi um menino empolgado pra caramba, pensando que sabia tudo, e você sabe o suficiente para atender bem uma empresa. Então, foi assim que eu vi. E já arriei no arrear das malas, eu elogiei seu trabalho, dizendo que meu cliente ligou para mim, elogiando a produção que vocês fazem. E olha, não se engane, tem crítica de dentro do colégio. Você está entendendo? Isso é simples. Mas isso, numa conversa, a gente... Pô, onde é que está a falha? Onde é que está faltando? O que é que está faltando? Por que tem crítica? Você está entendendo? O usuário do seu serviço, ele critica mais do que o visionário que está visualizando. O que está visualizando só vê o produto. Mas quanto custou para produzir aquilo ali? Qual foi o desgaste? Você está entendendo? Então tem uma Quais assessoria lá. processos Tem uma assessoria lá, diretor, precisamos reunir com a Fiel. Precisamos reunir. Calma, reúne e trate. Sabe? Então, não tenho dúvida que o profissional, quando ele fala do que ele conhece bem, e mais do que conhece, você gosta do que faz. Você está entendendo? Quando eu chamei ele de Matheus, eu estou vendo ali de frente, o Matheus parece que ele faz aquilo, sabe? Ele gosta do que faz. Estou errado ou estou certo? Quando eu vejo você fazendo, eu vejo que você... Rani, eu não conheço. Rani é sua esposa? Não, né? Não. Rani eu não conheço, mas ela se estressa comigo. Eu sou o cliente mais chato que você tem, cara. Que nada. Sou o cliente mais chato que a Fiel Mídia tem. Que nada. A Rani, ela é a social media que atende o grupo, que atende ali a CPAG nos materiais que é construído, nesse suporte. Que, inclusive, gente, a gente tem um trabalho de social media que, inclusive, a Rani e outras social media, como a Ana também atende outras empresas aqui no grupo. A gente tem esse acompanhamento. E muitas das vezes tem muito disso de... Claro que eu perguntei para o senhor o que o senhor avalia, o que o senhor acha interessante para que outro dono de colégio ou que outro empresário perceba isso, né? Porque tem muitas pessoas que talvez não saibam avaliar quem é o profissional, porque apareceu aqui 2 profissionais de marketing iguais, quase que iguais, mas tem um detalhe que o senhor vai perceber que é diferente um do outro. Olha, esse aqui foi assim, eu gostei dele porque ele, não sei, pelo que eu entendi, ele mostra que realmente ele gosta do que faz e, além disso, ele mostra que ele é capaz e que ele tem experiência nessa questão. Né? Então, isso que ficou claro para mim ali do que o senhor explicou. E o que eu estava falando também é que um dos pontos que eu acho que a gente entendeu lá atrás, mais de 2 anos atrás, antes de começar a trabalhar com o senhor, com outros colégios que a gente atende, é que precisa ter um suporte de dentro do colégio. Isso foi o marco crucial para a gente entender e trazer um negócio legal. Por quê? Por mais que uma equipe de vídeo, uma equipe de marketing, uma agência de publicidade digital externa do colégio consiga ir lá uma data ou outra gravar alguns vídeos, consiga ir lá tirar algumas fotos, consiga dar o suporte do que é para ser trabalhado nas redes sociais, quando tem um profissional interno que tem essa conexão, é o que faz, é o que conecta a agência com o interno do colégio. Todos da agência que trabalham em home office conseguem sentir o colégio através dessa pessoa. Inclusive, a gente está falando da Grazi, né? Sim. Que é uma das pessoas sensacionais, que dá todo o suporte pra gente. Todo mundo no colégio, inclusive os alunos. A gente anda com ela e todo mundo gosta dela. Inclusive a gente... Isso é uma realidade. Você viu, eu uso essa expressão no colégio. Eu preciso que as pessoas respeitem, que as pessoas identifiquem o líder tanto quanto queira imitá-lo, sabe? Eu quero imitar meu líder, cara. Eu acho que ele é bom demais, eu quero imitar. Então, esse defeito eu consigo passar. Eu consigo. Graziele é uma pessoa que ela deseja fazer o melhor. E como eu, como você, como qualquer um, comete alguns enganos, alguns erros, mas não quer errar. Entende? Então, de fato,
eu passo essa ideia, digo assim, olha, eu gostaria que todo mundo tivesse a minha cara. Quando você lê Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, Lindenberg Alves Matos, é a mesma coisa. Eu incorporei aquilo ali como um meu sentimento, sabe? Então isso me agrada, isso me faz bem, tá? E é Que isso. bom, que bom. Gente, é muito bom bater esse papo com ele aqui, mas a gente tem que correr porque a agenda do homem é muito apertada, né, também. Um velhinho, E eu queria agora ancião, precisa descansar. Eu queria agora falar mais uma vez sobre a Fiel CRM, aproveitar esse bate-papo, que a gente falou um pouco sobre marketing aqui agora, e a Fiel CRM é uma ferramenta que a gente criou recentemente, que nós tivemos o prazer de idealizar, com o intuito de ajudar os empresários a ter controle do que está acontecendo Muito ali bom. nos contatos no dia a dia. Acho excelente essa ideia. Por exemplo, só para você ter noção, a ideia da Fiel CRM ali para um colégio, como ela agiria? Ela iria assim, ó, a pessoa entrou em contato, um pai entrou em contato querendo saber sobre o colégio, a ferramenta ela consegue colocar o pai em colunas que vai desenhando o funil. Então o pai está na primeira coluna ali de oportunidade ou interessado. Aí a segunda coluna, digamos que a gente colocaria visita, né? Visitou o colégio, arrasta. Ou então visita marcada, arrasta ele porque ele já marcou a visita. Pronto, esse pai, ele visitou o colégio, pronto, visitou o colégio, arrasta aquele contato para visitar o colégio. Isso é o que nós chamamos, gente, de CRM. E o nosso CRM, o CRM da Fiel CRM, ele é conversacional com o WhatsApp. Então, tudo num lugar só. Onde você, o profissional que está atendendo ali, seja uma recepcionista, seja secretária, seja lá qual for, o profissional que está naquela função, ele consegue ter controle. E melhor ainda, todos que estão sentando aqui, eles são empresários, eles são realmente empreendedores, eles têm esse... Você vê que o seu Lindenberg falou aqui sobre o gatilho de gestão de finanças, né? A logística, contratar... controlar a inadimplência do colégio, boa assessoria, tudo isso é ter o controle. E com uma ferramenta como a Fiel CRM, você consegue ter isso. Você consegue ter o controle. O que eu te peço é que você acesse em algum lugar dessa tela que está aparecendo o QR Code, para que você conheça ali o site, veja as funções que a ferramenta tem para te oferecer e que, inclusive, várias empresas da região do Senhor do Bonfim, da região de Petrolina e Capim Grosso já estão adquirindo, testando e vendo o que ela tem para te oferecer e como ela vai melhorar os teus resultados, tá bom? Entra aí no site, dá uma olhada, confere lá, marca uma agenda, marca ali uma avaliação, marca com um consultor, ele vai te mostrar toda a ferramenta, beleza? Gente, voltando aqui para o seu Lindenberg, nós vamos agora para o pilar número 7, último pilar de hoje, do episódio, do tema, os 7 pilares para o colégio de sucesso, para o sucesso de um colégio. Tanto faz, né? Para o colégio de sucesso, para o sucesso de um colégio. Seu Lindenberg, qual que é o 7º pilar para o sucesso de um colégio? A despeito de 7, 7 é perfeição, sabe disso? 7 é plenitude, é pleno. Então, foi até bom a ideia de 7 pilares. E eu digo o seguinte, os 7 pilares é a segurança que você tem. Eu vou dizer, o que é segurança? Você sente alguma instabilidade ou insegurança quando eu falo do que eu faço? Não. Pronto. Não. Eu digo e repito sempre, eu posso até cometer um equívoco no meu processo de gestão, mas eu não quero errar. Eu quero acertar sempre. E se eu tenho insegurança, eu fico numa instabilidade, vou ou não vou, faço ou não faço, cobro ou não cobro, mato ou não mato. E está entendendo? Então isso é muito sério. Então quando você não tem segurança, você passa a insegurança. E fica instável o seu grupo de trabalho. A minha segurança no que eu faço, eu vou lhe dizer o que eu ofereço para você e para aquele empresário, seja lá quem for que esteja nos vendo, um gestor, eu ofereço meu know-how para contribuir com a sociedade. Eu tenho feito isso desde que eu cheguei aqui. Eu ofereço. Sabe por quê? Se você acreditar que eu posso ajudar, eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui ajuda algumas pessoas. A pessoa vai dar um estalo. Peraí, aquele cara maluco falou isso aqui, aquele diretor falou, Lindenberg falou, ele falou isso, quem sabe? E se ligar para mim e perguntar, eu respondo. Se tiver que onerar, eu onero. Mas normalmente,
Não existe essa hipótese de eu não querer contribuir. Entenda, eu vou aprender quando eu passo conhecimento. Quando eu passo conhecimento, eu aprendo um pouco mais. Entendeu? Então o sétimo pilar é segurança. Segurança. Então eu tenho segurança em dizer para você, se você fizer assim, você vai se dar bem. Se você fizer assado, você não vai se dar bem. Não é se você não fizer assim, porque eu não posso dizer isso. Porque eu tenho o meu jeito de fazer. Só que eu tenho... Porque eu fiz e deu certo, mas eu fiz porque eu usei muita gente que errou para não fazer igual ele fez. Usei muita gente que acertou para eu imitar. Então, eu prefiro errar, eu prefiro acertar naquilo que você errou. Agora, se eu errar para depois acertar, eu vou pagar um preço. Então, a minha segurança naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, nas minhas decisões, pode ter certeza. Nas minhas convicções, eu defendo a minha ideia até as últimas consequências, sem dificuldade. E detalhe, se eu chegar um momento e você me convencer que eu não estou certo, não tenho problema nenhum de pedir desculpa. Rapaz, eu estava errado, não é que eu estava errado mesmo? Na boa, sem problemas. Mas quando eu falo de convicções, eu falo de convicções de experiência de um tempinho, desenvolvendo atividade de consultoria e como empresário, por que não? E assessorando a bons empresários. Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor faz consultoria também para empresários? Sim, faço, então, no caso, claro. quem tiver interesse, estiver vendo agora esse episódio, quiser entrar em contato com o senhor... Eu já fiz algumas consultorias de caráter informal. Eu, formalmente, hoje, eu sou diretor do Colégio Presbiteriano Augusto Galvão. Então, eu prefiro usar o social para ajudar. Se um empresário tiver uma demanda que precisar fazer uma consultoria comigo, eu contrato a consultoria, mas hoje não. Hoje eu sou o Colégio Presbiteriano Augusto Galvão e diretor do Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, que me mantém hoje como executivo do colégio. Então, o meu foco é o colégio. Então, se Rony ou Gutenberg, que é xará do meu irmão, Lindenberg, eu preciso de uma ajuda sua aqui, a gente bate um papo. Se isso demandar uma consultoria, eu contrato a consultoria de caráter informal, que não me atrapalhe em absolutamente nada e nem me prejudique na minha atividade de gestor do colégio. A propósito, quando eu cheguei aqui no primeiro ano, eu tive alguns convites para fazer algumas coisas em Campo Formoso e eu recusei. Por exemplo, eu vou só mencionar essa porque essa faz diferença. No primeiro ano que eu cheguei aqui, no meado do ano, num período interessante lá, eu fui convidado para ser juiz de paz da cidade. O que eu falei? Eu falei, muito obrigado, me honra muito, mas eu sou diretor do Colégio Presbiteriano Augusto Galvão. Então, eu não abro mão disso. O dia que você olha, eu vou fazer isso, não sei ainda o tempo exato, eu vou entregar o Colégio Presbiteriano Augusto Galvão para meu sucessor, espero que seja melhor que eu, se é que eu prestei para alguma coisa nesse período, eu quero que ele seja melhor que eu, o meu desejo é esse, minha intenção e pretensão é essa, é treinar meu sucessor para ele fazer melhor do que eu fiz. Porque, afinal de contas, eu estou aprendendo há muito tempo. Se chegar um menino cheio de vida, cheio de vontade, ele vai captar e vai fazer. Agora, soberba precede a ruína. Então, se eu for soberbo no que eu faço, já era, não vou para lugar nenhum. Então, eu quero servir a Deus servindo a você com a humildade que eu espero ser humilde ao ponto de dizer assim, rapaz, eu não sei nada. Mas vamos embora conversar? Quem sabe eu possa te ajudar? Na boa, sem dificuldade. Então, a minha segurança passa por aí. E se você olha, né, que você pensa que sabe, sim, mas no que eu sei. Mesmo. No que eu sei. Agora, no que eu não sei... Eu não sei. Eu não sei. Não, disso daqui, eu sei o que eu quero, cara. Eu sei o que eu quero disso daqui. Lembra que eu falei para você? Eu não sei fazer, mas eu sei o que eu quero. Eu sou contador e não sei, e não gosto de contabilidade, mas eu sei o que eu quero da contabilidade. Agora, de administração, é minha paixão. Eu gosto do que faço como administrador, como gestor, e eu gosto de assessorar pessoas, ser útil a pessoas. E com certeza, nesse período que eu estou aqui, eu tenho ajudado algumas pessoas só no bate-papo. E tem sido interessante, porque às vezes eu soluciono questões que vêm há um tempo. É porque pega, né? Às vezes o senhor está falando uma coisa que eu estou passando por um problema que eu nem falei para o senhor o problema, o senhor falou uma coisinha que eu... às vezes por exemplo, um detalhe. Eu ofereci para a Associação Comercial Campo Formoso. Digo, olha, eu posso dar um seminário aqui para os empresários dos assuntos que atribulam, mas só que a inscrição
cada um deles vai ter que fazer a inscrição e dizendo qual é o problema dele. Porque eu não vou para lá fazer um discurso. Eu vou para lá já conhecendo. Tem 10 empresários só, tem 20, tem 50, tem 100. Os 100 fizeram a inscrição e eu vou ver todos quais são os problemas e faço minha fala. Dentro daquilo ali, eu vou atender a todo mundo. Eu já ofereci. Ainda não, porque a própria representante da junta da Associação Comercial disse que é muito difícil. Porque os empresários, falei de dono de empresa e empresário. O empresário quer saber como fazer para ser melhor. O dono de empresa que está ganhando dinheiro, ele vai se preocupar para quê, rapaz? Vai não. Pronto, chegamos no 7º pilar numa boa, sem sofrer. É. E a segurança Gente, que você tem na direção da sua empresa faz diferença. Eu queria perguntar para o senhor, separei uma pergunta aqui, antes da gente finalizar. O que o senhor acha importante? Isso, quando eu faço algumas perguntas, o senhor não precisa falar da nossa equipe não, tá? O senhor pode falar no contexto geral. O que o senhor acha? Porque às vezes parece que eu estou pedindo para o senhor, olha, fala bem da nossa equipe, fala bem. Não, eu quero que o senhor fale a opinião do senhor quanto a esse assunto. O que o senhor acha de importante, quão importante é o marketing digital de um colégio, na experiência que o senhor já tem e pelo pouco que o senhor já entendeu? Bom, eu vou dizer para você que mostrar a cara é isso que a gente está fazendo. Tá certo? E quem é que mostra a nossa cara não somos nós. É o terceiro, é a mídia. E nós estamos na mídia hoje, queira ou não. Queiramos ou não, nós estamos na mídia. Então, eu tenho que saber o que é que eu quero que você mostre. Isso aí não tenha dúvida. Mas a cara do colégio está sendo mostrada hoje pela Fiel Mídia. E eu acho que uma boa assessoria para mostrar, que eu mostro quem eu sou pelo serviço que eu presto. Se o serviço que eu presto não presta, não adianta mostrar a minha cara. Eu vou ter vergonha quando virem que sou eu que presta aquele serviço, entendeu? Então, eu presto um serviço de qualidade. Um serviço histórico, de mais de século. Tem que ter uma cara boa, pelo amor de Deus. Tem que ter uma cara boa. Então, quando eu convido pais para levar seus filhos para o colégio, eu digo, rapaz, lá tem um diretor gente boa. Tem um diretor gente boa. E que sabe o que está fazendo, sabe? E a pessoa nem sabe que sou eu. Mas eu digo que tem. Quando ele vai lá, toma um susto. É você, não? Não. Que legal, né, gente? Que legal. Bom demais. Gente, a gente vai finalizar aqui. Eu fico muito feliz e grato a Deus por ter conhecido o Sr. Lindenberg. Eu sou muito grato mesmo pela experiência, pelo bate-papo que a gente já teve. Não só hoje, nesse episódio, quanto na vida. As poucas vezes que eu conversei com o senhor, toda vez que eu converso, eu tenho uma experiência. Parece que o senhor passa num pendrive mesmo a experiência para mim. E eu sou... Tem um cliente meu que me chama de esponja, né? Eu fico absorvendo tudo onde eu passo, eu fico absorvendo ali a informação. E como os outros episódios, eu costumo no finalzinho fazer uma pergunta. Porque o senhor é um empresário, o senhor é diretor de um colégio no qual a Fiel Mídia atende. E agora é o momento que eu peço para o senhor passar a experiência do senhor comentando com quem está assistindo. Um empresário que está assistindo agora, trazer um pouco desse feedback do que é ter a Fiel Mídia como parceira. Não fale do Rony, pode falar no geral, no contexto onde todos o pessoal trabalha ali, ajudando no marketing do colégio. É simples. As produções que vão para serem visualizadas pelo público, produzidas pela mídia, pela Fiel Mídia, elas têm qualidade ao ponto de meu cliente ligar para mim para saber quem são os meus assessores de mídia. Então, isso é o suficiente para eu dizer para quem está nos vendo agora que ter uma boa assessoria de mídia é uma boa opção. Não é um pilar, viu? Mas é uma excelente opção para sustentar os seus pilares. E é aqueles 7 que nós falamos aqui, e os 7 foram muito bons, e pode ter certeza que eu não os preparei. Eu falei do que eu vivo, do que eu faço, e a minha vida não é curta nesse negócio de gestão empresarial, então... Eu estou feliz por estar aqui e grato a Deus pela participação da Fiel Mídia na nossa instituição, Colégio Presbiteriano Augusto Galvão. Sr. Lindenberg, muito obrigado. Deus te abençoe grandiosamente. O senhor saiba que o senhor tem uma pessoa que te admira muito, que sou eu. E não só eu, minha esposa também. Admira muito o senhor. A primeira vez que ela conheceu o senhor, ela falou, que homem abençoado. Né? E eu agradeço o senhor por ter vindo até aqui. O senhor saiu de Campo Formoso, veio até aqui. O senhor participou. Na hora que eu fiz o convite para o senhor aceitou de primeira. Não falou nada, só disse, ótimo, gostei muito, que perfeito.
e o Senhor sempre com as suas palavras muito sábias, abençoando. Por onde o Senhor passa, o Senhor parece que abre a boca, abençoa. É provável que onde o Senhor está pisando, está nascendo planta. Quero, em nome de Jesus, que Deus valide o que você acabou de falar. E é abençoado, não é bençoado, não, é abençoado. Porque o abençoado é outra coisa, tá? Deus abençoe você, cara. Muito bom estar aqui, sua equipe, que bom. Deus abençoe vocês de forma graciosa e só Ele pode fazer isso. Amém. Gente, muito obrigado. Você que assistiu até aqui, fica com Deus. Deus te abençoe e que você continue assistindo os outros episódios, porque não é só com o seu Lindenberg, não, tá? Teve outros convidados aqui. Nas próximas semanas também teremos convidados especiais. Eu costumo falar aqui em todos os episódios, porque são todos especiais, gente. São empresas que a gente atende aqui no dia a dia e que não é só, a gente não só oferece o serviço, a gente aprende com eles. Toda a minha equipe aprende com todos eles, principalmente com o seu Lindenberg. E eu fico muito feliz de você ter assistido esse episódio. Fica com Deus e até semana que vem. Terça-feira, 12h30, sai o próximo episódio.